Quero chamar aqui à frente o pastor Heber. É uma alegria receber o pastor Heber, estar aqui conosco. Como eu já falei na sexta-feira, pessoalmente é uma grande honra ter aqui aquele que influenciou muito a minha vida, foi meu professor no seminário, no mestrado, mas não só intelectualmente, mas também com a fé, com a disposição de servir a igreja, algo que o Heber tem feito desde muito novo, né, reverendo? Mas ele vai se apresentar melhor, falar um pouco da sua esposa, do seu ministério e também trazer para nós aquilo que Deus tem ministrado no coração dele. Fique à vontade entre nós, reverendo. Nós vamos orar pela sua vida. Eu vou pedir para o pastor Rodrigo vir aqui orar pelo reverendo Heber. Tente sua mão para cá, igreja, vamos orar pelo reverendo. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pelo dia do Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de nos reunir aqui na sua presença. E agora, abrindo a sua palavra, sermos edificados por ela. Usa agora, Pai, a vida do teu servo, como boca mesmo do Senhor. Enche, ó Deus, com a sua palavra. E que tudo aquilo que venha mesmo sair da boca dele, venha sair, Pai, diretamente do seu coração para nós, para nos edificar, nos transformar, para transformar mesmo a sua igreja mais parecida com Jesus. Amém. Usa o teu servo, ó Pai, com poder e graça. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja. Uma alegria estar com vocês. Tenho o privilégio de estar aqui desde quinta-feira com minha esposa, Nathalie. Os nossos 3 filhos ficaram em casa, mas graças ao bom Deus é que tem gente temente a Deus que serve também lá. Então tem gente servindo os nossos pequenos para a gente poder estar aqui, não é? Eu tive o privilégio na sexta-feira de começar a meditar sobre uma história que vários de vocês conhecem bem, mas que eu os desafiei a pensar nela novamente. Então nós falamos na sexta-feira para o grupo de pessoas que estava aqui sobre uma parte da história de José. Nós falamos sobre o capítulo 39. Nessa manhã, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 40. Nós vamos ler um trecho do 40 e um trecho do 41, e eu vou contar uma parte desta história à luz daquilo que Deus faz conosco em Cristo Jesus, tá? Então eu vou me esforçar por ensinar você a olhar para o texto e ver a redenção de Deus em Cristo, antes do que a gente apenas tirar lições de moral na vida de José. Então eu quero começar com o capítulo 40, eu vou ler versos 1 a 8, e depois eu vou pular para o final do capítulo e ler o começo do 41. Então, peço que você acompanhe a primeira leitura dos versos 1 a 8. Gênesis 40, começando no verso 1. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Agora vá para o versículo 20, verso 20 do capítulo 40, até o final. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Agora o começo do 41, acompanha a minha leitura.
Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas, cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Até aqui a palavra de Deus. Sonhos costumam ser bem reveladores. Eu vou explicar o que eu quero dizer por isso. Tanto os sonhos do nosso texto, os sonhos da história de José, quanto outro tipo de sonhos revelam coisas. Vamos falar primeiro dos sonhos do texto bíblico, da história de José. Eles revelam os propósitos do Senhor. No capítulo 37, que é o começo da história de José, da família de Jacó, José teve 2 sonhos, você deve se lembrar, em que os irmãos se curvavam perante ele, e depois dos feixes se curvando diante do feixe dele, tem o sonho lá do sol, da lua e das estrelas se curvando perante José. E esses sonhos se cumprem mais adiante na história, e agora vem novos sonhos, primeiro ao padeiro-chefe, ao copeiro-chefe e depois a Faraó. Eles têm um cumprimento mais imediato. Então, meu ponto é dizer que eles são sonhos que revelam os propósitos do Senhor na vida deles. Mas eu quero falar de outros sonhos, que eu acho que esses são mais relacionados à nossa vida do dia a dia, que são os sonhos enquanto ideais. Quando você fala assim, eu tenho um sonho, eu tenho um ideal, tem um objetivo na vida, isso revela onde é que está o seu coração. Ele também é revelador, mas no outro sentido. Ele revela quais são as suas expectativas, quais são os seus amores. Veja, porque a gente vive num mundo cheio de falhas, um mundo quebrado, afetado pelo pecado, afetado pela queda de Adão, nós experimentamos o sofrimento sempre na expectativa de que o Senhor vai nos livrar e vai nos trazer tempo de bonança, vai nos dar um pouco de prosperidade. Isto é, a gente quer sair de uma situação de opressão ou desfavor, para que a gente tenha então algo marcante. Deixe essa tristeza para trás e experimente um tempo de crescimento e de vitórias. Isso mostra que sonhos, os nossos ideais, os nossos sonhos, eles geram uma expectativa sobre o cuidado de Deus. Quando esses sonhos dão lugar às duras realidades, isso revela quão imaturos nós ainda estamos. Porque frequentemente é aí que a nossa frustração cresce exponencialmente. A história da família de Jacó também é uma história de amadurecimento. Até o íntegro José vai precisar amadurecer no entendimento de como Deus cuida dele e da sua família.
Eu quero destacar aqui algumas coisas dessa passagem para a exposição dela. 2 coisas eu quero destacar. Primeiro é o fato de a história de José ser uma constante história de altos e baixos. Se você não prestou atenção nisso antes, presta atenção agora. Ele começa a sua história como o queridinho do papai, lembra? Ele é tratado pelo seu pai Jacó como o filho que tem privilégios. E aí ele sai dessa posição e se torna escravo. Na casa de Potifar, onde ele é comprado para ser servo, ele cresce novamente. Se torna o principal lá na casa de Potifar. Ele tem controle sobre tudo. Para depois ele experimentar mais desprezo quando a esposa de Potifar o acusa falsamente, ele é encarcerado. Mas, na nossa história, a gente vai ver novamente ele ser lembrado e ser colocado na posição de governante, altos e baixos, não é? Segunda característica do nosso texto, como eu já falei, são os sonhos, que se mostram, primeiro, reveladores dos propósitos de Deus, e certamente vão frustrar as expectativas humanas. Eu quero contar essa história do jeito que eu fiz na sexta-feira, e hoje eu vou ter o privilégio de expor a palavra lá na Penuel, então a gente vai continuar essa história lá. E eu tenho aprendido que é muito gostoso a gente ouvir histórias como histórias. Isto é, não como pontos ou verdades estanques, mas como histórias. Então eu quero recontar essa história para você e fazer você lembrar da importância dela. Nós vamos contá-la em 3 cenas, mas o que eu quero que a gente reflita, à medida que a gente reconta essa história, é que a providência de Deus, o cuidado de Deus, não é servo dos nossos sonhos, mas nos conduz por um caminho de humilhação e exaltação. Eu vou repetir. A providência de Deus não é serva dos nossos sonhos, mas ela nos conduz para um caminho de humilhação e exaltação. O que eu quero dizer é que essa história vai ensinar a todos, primeiro aos os que estão ouvindo essa história pela primeira vez, quando Moisés a escreveu, mas também a nós. Deixa eu explicar primeiro sobre Moisés. A gente às vezes esquece de que Gênesis foi escrita por Moisés para aquele povo que está andando no deserto. Então, essa história traz lições para esse povo que está no deserto. Por exemplo, quando eles ouvem a história de que eles foram humilhados quando estavam no Egito por 400 anos, o Senhor Deus agora trouxera livramento e iria conduzi-los a uma terra de alegria. Essa também é a nossa trajetória, sabe? E a gente vai ver isso ao longo dessa mensagem. Então vamos começar com a primeira cena, que é o capítulo 40, em que ele é deixado na masmorra, não é? Então vamos lembrar aqui o que está acontecendo. Eu disse que no capítulo 37 ele é o queridinho do papai. E aí ele recebe muitas regalias, acaba sendo supervisão dos irmãos, embora ele fosse o mais novo, ele vai investigar se os irmãos estão trabalhando direitinho, e os irmãos têm raiva dele. Ele tem sonhos que o colocam em posição de destaque, os irmãos têm mais raiva ainda. E no entanto, quando os irmãos o tratam mal e o vendem como escravo para os midianitas, e ele acaba no Egito, ele parece que vai vingar, porque na casa de Potifar o senhor era com José, e as coisas começam a dar certo, até que a esposa de Potifar é a pedra no sapato, e o leva a ser encarcerado. Parece que os sonhos lá atrás do capítulo 37, de que um dia ele seria soberano sobre os irmãos, jamais se cumpririam. É como se ele tivesse tido uma ré na sua trajetória. Ele fora roubado da sua terra, quando ele foi vendido como escravo pelos irmãos, e agora, pela esposa de Potifar, ele é roubado da sua honra. Ele estava experimentando humilhação. E o que ele espera? O que José queria? Olha para o verso 15 do capítulo 40. Quando ele fala com o copeiro-chefe, ele interpreta o sonho do copeiro-chefe, ele pede uma coisa. Verso 14 e 15, ele fala assim: lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Está vendo? Eu fui roubado da terra dos hebreus. Olha o sentimento dele de que ele tinha sido arrancado do seu contexto. E aqui nada fiz para que pusessem nessa masmorra. Então ele tem desejo de voltar para sua casa.
ele tem desejo de voltar às suas origens. É interessante o que acontece na questão dos sonhos do copeiro e do padeiro. A história começa dizendo que eles ofenderam o rei, então aparentemente houve um delito, um crime, possivelmente um crime grave, o texto não fala o que é, e os dois são colocados na prisão até que isso seja investigado. E os dois têm um sonho no mesmo dia. Agora, curiosamente, antes de falar do sonho, olha o contraste que a passagem está nos dando, de que esses homens foram presos por causa de uma coisa que eles fizeram, ofensas, enquanto José não ofendeu a Potifar. Mas no versículo 7 que a gente leu, ele está disposto a servir. Olha o verso 7, quando diz assim, ele perguntou para os oficiais de Faraó, por que tendes hoje triste o semblante? Eles estão na prisão. Já teria razão suficiente para o semblante deles estar triste. Eles tinham razão de sobra para estarem abatidos. Mas José pergunta, não é como um bobo alegre, não. É porque ele quer saber que alguma coisa está errada com eles. Ele gostaria de ajudá-los. Ele está disposto a servi-los. É bem contraintuitivo isso, né? É contraintuitivo se importar com o próximo, quando em momentos de sofrimento a gente tende muito a olhar para a nossa dor. Você fala, você não sabe que eu estou sofrendo. É assim que a gente tende a reagir naturalmente, mas embora ele esteja lá injustiçado, ele pensa no próximo. Além disso, a conversa dele com esses dois homens que são incrédulos, que não creem no Deus de Israel, usa não um nome sagrado para o Senhor Deus, então aquele nome que a gente vê na Bíblia em letra maiúscula, né, Senhor, mas ele se refere a Deus. E eu creio que aqui ele esteja, talvez, demonstrando uma certa sensibilidade na conversa com eles. Mas o que acontece é o seguinte, o copeiro conta o sonho, e José interpreta, a interpretação é boa, o padeiro diz assim, acho que eu posso contar o meu também, esperando uma interpretação favorável, e a interpretação é totalmente oposta. É interessante, eu pulei o trecho dos sonhos, mas se você ler os sonhos, você vai ver que eles são parecidos. Os dois têm referência a 3 ramos da videira, 3 cestos de pão, porque José entendia que algo ia acontecer dali a 3 dias, mas a sua interpretação é bem diferente. Isso não está claro pelos sonhos contados. Deus, de fato, havia dado essa interpretação. Com resultados opostos, significa que um seria restaurado à honra e o outro seria exposto à vergonha. Quando isso aconteceu, quando o copeiro foi restaurado à honra, José foi esquecido no pedido dele. Lembra que ele pediu? Lembra de mim? Mas ele não foi lembrado. Ele ficou um tempo lá na prisão. Antes que a gente prossiga refletindo sobre esse texto, eu quero dizer para você que o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê uma história como essa, quando você está lendo a Bíblia ou ouvindo uma mensagem, não é em como é que eu preciso imitar esse espírito de José, né? Esse espírito servo na hora da sua aflição. Embora isso seja nobre, eu não posso só enxergar isso. Eu não posso só enxergar a sua sensibilidade de ter conversado com eles usando uma referência a Deus e não ao nome sagrado do Senhor Deus. Ou talvez falar que José foi muito nobre em contar a verdade para o padeiro. Ele não escondeu, ele contou a realidade, mesmo sendo dura. Porque tudo isso significa que a gente tira o foco de Deus e coloca o foco no personagem humano. É muito comum a gente ler a Bíblia assim. É muito comum a gente olhar para a Escritura e achar que ela está nos apresentando vários personagens humanos com quem nós temos que aprender. Embora a Escritura faça isso, ela não é primordialmente escrita para isso. Ela não foi escrita para que a gente veja José e diga, vamos imitar José. Até porque José não é o homem perfeito que parece. Ele não é o homem que não sente a dor, que vive sempre sorrindo mesmo quando não dá. Alguns de vocês cantaram uma musiquinha assim quando eram mais novos. Vive sempre sorrindo mesmo quando não dá. Não é verdade que ele é um homem assim, que não enxerga dias nublados. A experiência da prisão, mesmo que acompanhada da presença de Deus na prisão, não significa que ele não estava lutando com os seus sentimentos. Prova disso é que a gente tem pelo menos 2 insights no nosso texto de que isso está sendo difícil para ele. Primeiro insight, lá nos versos 14 e 15, eu já li com vocês,
diz que ele foi roubado da terra dos hebreus. Então ele sente que ele foi injustiçado pelos seus irmãos. E depois é dito que ele foi posto nesta masmorra. A palavra hebraica para masmorra é a mesma palavra da cisterna, onde ele foi deixado pelos irmãos. Você lembra que na história dos irmãos, eles jogam ele numa cisterna? É a mesma palavra. É como quem diz, está acontecendo de novo. Eu sou um azarento. Ó vida, ó céus, não é? Tudo está contra mim. É assim que ele está se sentindo. Então ele está lutando contra esse sentimento de injustiças. Ele enxerga a sua vida como repleta de injustiças. Ele não enxerga como seus sonhos de jovem haveriam de se cumprir. Lembra, esse não é uma luta só de José. Essa foi a luta de homens como Jó, que era íntegro e que não entende por que ele está sofrendo. É a luta de Asaf. Asaf escreve o Salmo 73 e fala assim: Senhor, quase que eu escorreguei na fé. Que eu comecei a olhar para os ímpios, a vida deles é boa, eu sou crente e a minha vida não está boa. Não está valendo a pena ser crente. É a luta de homens que procuram seguir o Senhor, mas não veem o cuidado do Senhor ao seu redor. Era muito importante que essa história fosse contada para um povo que estava caminhando no deserto. Por quê? No deserto não tinha regalias. Você fala, pastor, mas tinha maná todo dia. Sim, mas o mesmo maná todo dia. Não era uma caminhada de regalias. Eles estavam aprendendo o cuidado do Senhor, não da forma mais confortável possível. Queridos, olha como isso tem uma lição para nós. Como essa primeira cena tem uma lição para nós sobre os nossos sonhos. Eu acho que às vezes a gente pensa em querer dar o melhor para a nossa família. Talvez é isso que tenha movido você a vir para esse país. Você diz, se eu puder, eu vou dar o melhor para a minha família. Seja para os meus pais lá de volta no Brasil, seja para os meus filhos aqui, eu quero poder dar recursos ou oportunidades para eles. Quando a gente faz isso, veja, ainda que a gente esteja intencionado por amor às pessoas que estão ao nosso redor, há um sentido no qual a gente está nutrindo sonhos. Os nossos sonhos, ou os sonhos de outros. E quando a gente quer poupar os nossos amados de qualquer frustração ou de qualquer sofrimento, é como se a gente estivesse tirando eles do mundo real, levando eles para um mundo de sonhos. Veja, seria muito mais verdadeiro ao Evangelho se a gente não poupasse os nossos filhos de frustração, mas a gente mostrasse que a vida é cheia de humilhações e que a gente precisa de um Redentor. Você já percebeu como o nosso espírito de pai, de mãe, às vezes é de protegê-los de tudo de ruim que existe? O que a gente puder para escudar, para protegê-los, a gente vai fazer. E a gente ainda chama a pequena de princesa. Isto é, a gente nutre sonhos. Sonhos que têm a ver com o que nós queremos dar para eles, não a redenção do Senhor. Observe, a sua missão como um pai cristão, como uma mãe cristã, não é proporcionar ao seu filho o livramento da vida difícil. Talvez você diga assim, pastor, o que eu puder dar a eles, o que eu não tive na minha infância, eu vou fazer. Você percebe como, de novo, os nossos sonhos estão direcionando os nossos esforços. Quando a gente age assim, a gente emprega toda a nossa força, todos os nossos recursos, para dar a eles uma vida boa e farta. Nós os iludimos, como se eles pudessem encontrar Canaã nesta vida. Isto é, nós nutrimos a ideia de que a terra prometida a gente ainda encontra aqui. Esse é um sonho com o qual a gente tem que lutar. A gente deve, em contrapartida, apresentar as feiuras e tristezas desse mundo, aguçando nos nossos filhos e na próxima geração a sede pela redenção em Jesus. Esse mundo é repleto de tristeza, José. É isso mesmo. É por isso que nós precisamos de um Redentor. Segunda cena, está no capítulo 41, na primeira parte que eu li com vocês. Ela começa assim: Faraó começa fragilizado. Por quê, pastor? Porque Faraó pertence a um reino em que ele é praticamente uma divindade.
se ele não sabe interpretar e ninguém sabe trazer o que os deuses estão mostrando para ele, então ele é um fracasso. Um fracasso. Ele está perturbado, os magos do Egito não sabem interpretar, e essa é uma afronta ao seu reino. Porque a ideia é que Faraó era capaz de influenciar divindades e receber dessa magia egípcia para manter o ciclo da vida. É impressionante como havia esse conceito de que o faraó, ele tinha contato com a divindade como os demais mortais não tinham. E agora esse faraó nem entende o que Deus lhe mostrou em sonho. Deus provê o sonho a Faraó, expõe a fraqueza dos egípcios, para quê? Para que José seja lembrado e colocado na posição que Deus lhe quer. Lembra que o copeiro tinha se esquecido de José, mas Deus não se esqueceu dele, não é? É por isso que quando o faraó tem um sonho, e precisou o faraó ter um sonho, para o copeiro falar, puxa vida, eu não sei se de fato ele teve só um problema de amnésia, sabe? Eu acho que agora ele quer estar bem com o faraó. Diz, ó, tem alguém que pode lhe interpretar. Eu conheço, eu tenho os contatos, faraó. Conheço alguém que pode ajudar o senhor. Chama lá o mocinho. Vou chamar. Não é? E aí com faraó, é curiosa a conversa de um ímpio com um homem temente a Deus, não é? Olha o que faraó diz no versículo 15. Este diz, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Aí José disse assim, não, senhor, acho que o senhor ouviu um pouquinho, não é bem assim, um pouquinho diferente. Olha a resposta de José. Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. O que a gente percebe aqui é que José desvia o foco de si mesmo, para destacar que a interpretação vem de Deus. Aqui, a gente percebe claramente que José está dando uma lição para a gente. Se está olhando para José, está olhando para o cara errado. A história não é primordialmente sobre José, é sobre o Deus de José. E é isso que ele está fazendo, ele está treinando os nossos olhos para olhar para aquilo que Deus há de fazer. Inclusive, 3 vezes José fala para Faraó que Deus é soberano e Deus é quem falou com ele. Olha o verso 25 do capítulo 41. Verso 25. Ele diz assim, então ele respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um, porque Faraó conta os 2 sonhos, né? É apenas um, mas Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Olha o verso 28. Esta é a palavra como acaba de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Por último, verso 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Está vendo? A ênfase dele é Deus quem vai mostrar isso. É muito importante que a gente aprenda a ler as Escrituras dessa forma. Isto é, não como um José que aprendeu a ter paciência. Porque se a história é sobre um José que aprendeu a ter paciência, eu saio daqui dizendo, puxa vida, todas as vezes que eu fui impaciente, não fui como José. Eu fico focado na ética de José e não nas providências do Deus de José. Então, quando José corrige Faraó, ele está nos corrigindo, para que a gente sempre leia a história procurando a redenção de Deus. É para isso que esse livro foi escrito. Não é para você encontrar bons ou maus exemplos primordialmente, mas para você encontrar a redenção de Deus. José enxerga o sonho a Faraó como uma espécie de alerta, uma providência mesmo de Deus. Por isso que ele disse assim, a palavra de Deus é favorável, viu, Faraó? É boa. Vou lhe dar a interpretação. E quando ele interpreta, dizendo que vão haver 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, você lembra dessa história, ele propõe um plano de governo. Ele diz assim, olha, Faraó, se fosse o senhor, escolhe um homem sábio, um homem que administra bem, faz ele tirar a 5ª parte de toda a fartura, que vocês vão ter de monte, e guarda isso, mas guarda até encher a terra de depósitos,
porque virão os 7 anos de fome. E aí, essa providência terá sido importante. E aí, quando ele propõe isso, Faraó enxerga em José não só um homem que tem poder para interpretações, mas sábio para os tempos difíceis. Então, o que acontece? Ele é exaltado na posição de segundo do reino. Ele falou assim, é você o cara. José não se indicou, mas ele disse, eu quero você. Interessante que no texto, quando José é colocado nessa posição de segundo no Egito, só abaixo de Faraó, ele ainda não tinha percebido que os sonhos que ele tinha recebido lá na sua adolescência estavam se cumprindo. Até porque os irmãos ainda não tinham vindo se curvar diante dele. Isso acontece mais adiante na história, tá? No entanto, ele tinha se lembrado, ele tinha sido lembrado por Deus e tinha sido exaltado naquela grande nação do Egito. Isto é, Deus havia começado a colocá-lo em posição de destaque, como os sonhos que ele tivera lá atrás aconteceram. De novo, por que é importante Moisés contar a história e destacar isso? Porque essa trajetória de humilhação e posterior exaltação, ela se repete ao longo da história bíblica. Com Moisés foi assim. Moisés não vivia na casa da filha de Faraó. Ele não tinha do bom e do melhor, para depois brigar, separar lá uma briga, e acabou resultando em ter que fugir e se tornar um andarilho. Olha só, ele sai de filho da filha de Faraó para se tornar um andarilho no deserto. Mas o que Deus vai fazer com ele? Vai colocá-lo como líder do povo de Israel. Ele estava bem, caiu e voltou. Mesma coisa com Davi. Davi é um jovem que é colocado como rei de Israel, mas que depois vai ser, isso tendo sido um jovem pastorzinho. Trajetórias em que humilhação é seguida de exaltação. E é isso que estava acontecendo com o povo de Israel quando caminhava no deserto. Israel caminhava no deserto com os olhos na terra. Mas o que eles deviam olhar? Para a terra. Não para o maná, do qual eles estavam cansados. Não pela falta de carne. Não pelos gigantes cananeus, lembra do medo deles? Não por essas coisas. Deus havia se lembrado deles. Deus havia libertado eles. Estava conduzindo eles para a exaltação. Eles ainda não tinham chegado lá, mas eles estavam sendo conduzidos a isso. A gente precisa aprender o mesmo acerca da maneira como Deus está cuidando da nossa vida. Eu digo que esse padrão de humildade e exaltação, ele é apresentado na Escritura como modelo para todos os cristãos. Olha só o que Pedro recomenda ou ordena aos seus leitores. Humilhem-se, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Humilhe-se, para que no tempo oportuno Ele exalte. É isso que o Senhor Deus faz com o seu povo. Terceira e última cena. Eu quero mostrar que no finalzinho do capítulo 41, e eu não li esse trecho, Deus deu a José não só a posição de governante, mas Deus deu filhos a ele. E ele dá nomes aos filhos que revela como ele está interpretando o cuidado de Deus na vida dele. Olha os versos 51 e 52. 51 e 52. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Observe que ele tem privilégios do tipo, ele se casa com uma moça de uma família importante, Deus dá filhos a ele, e ele coloca nomes hebreus, não nomes egípcios, o que mostra que ele ainda enxerga a sua identidade ligada à terra da promessa. Mas o que é interessante não é o fato de serem nomes hebraicos, mas o fato de terem significado com a sua história. Então, Manassés vem do verbo esquecer, nassá, é de lá que vem Manassés. Porque Deus me fez esquecer, isto é, as minhas tristezas ficaram para trás. E Efraim é derivado da palavra que significa me fez frutífero.
são nomes que testificam essa percepção de José de que o Senhor havia lhe abençoado no Egito. Ele estava sarado, por assim dizer, do seu passado, e ele era agora frutífero. À medida que ele dá nomes aos filhos, percebe-se claramente que ele responde com gratidão a Deus, porque Deus lhe mudou a sorte. Todos nós temos experiências tristes na nossa vida, mas a maneira como a gente responde a elas revela onde está o nosso coração. Nós podemos e devemos ter experiências das quais a gente não esquece, mas que a gente pode olhar com tranquilidade, sem peso no coração. Isto é, você pode ter experiências que você diz assim, elas nunca vão sair da minha mente. Não importa. Cicatrizes nos marcam para lembrar não só das nossas tristezas, mas de como elas não doem mais. É igual as cicatrizes de Jesus depois da ressurreição. Essa história em que Tomé enxerga as cicatrizes nas mãos, no lado, não é para alguém olhar assim e falar, ai que tristeza, uma plasticazinha. Elas são histórias que revelam o que Jesus fez por você. Então elas não doem mais, mas elas são lembretes perenes da obra redentora dele. A gente devia ter experiências assim também, em que as cicatrizes estão lá, elas não doem mais, mas elas nos lembram daquilo que Deus nos livrou. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, e em Cristo nós vivemos os efeitos da vida do Cristo ressurreto. José não só é sarado emocionalmente, pelo menos ao que tudo indica, ele teve um alívio das suas dores, mas ele também é bênção a outros. Ele, de certa maneira, no finalzinho do texto, mostra que ele se enxerga um instrumento do cuidado de Deus para com outras nações. O verso 56 e 57 diz que José abriu os celeiros no tempo de fome e ele vendia aos egípcios, mas não só aos egípcios. No 57 diz que todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Você lembra que quando Deus tirou Abrão da sua terra e da sua parentela, ele prometeu assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí, um descendente de Abraão sendo instrumento de Deus para ser bênção às famílias da terra. Mas isso é apenas um cumprimento pequeno de alguém que é muito mais abençoador e que é da descendência de Abraão. Estou falando da pessoa e obra de Cristo Jesus. Se você não percebeu até agora o paralelo entre a história de José e a trajetória de Cristo, então eu vou explicitar para você agora. A Bíblia descreve Jesus tendo uma trajetória de humilhação e posterior exaltação. Na verdade, ele é aquele que começa assim, mesmo sendo Deus, começa lá em cima, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo ele se esvaziou, assumindo forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia conta a sua humilhação desse jeito. Ele desce do lugar mais alto, e é humilhado no lugar mais profundo. Só que o texto não termina assim. Ele termina dizendo, pois Deus o exaltou sobremaneira, dando a ele um nome acima de todo nome, para que todo joelho, toda língua confesse que Cristo é Senhor. Então a ideia é que Cristo é o primeiro que sai da posição exaltada, que é humilhado para depois ser exaltado. Na verdade, essa é a história da humanidade. Como é que a história bíblica começa? Com Adão e Eva perfeitos e santos no jardim, mas o pecado trouxe declínio para que aqueles agora que creem em Cristo experimentem exaltação. Queridos, essa é a história de Cristo e ela também é a nossa história, mas tem uma diferença muito grande entre o que acontece com Jesus e o que acontece com você. Jesus é exaltado por conquista. Você é exaltado por presente. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo teve que conquistar a sua exaltação. Ele diz assim,
toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, depois que ele tinha morrido e ressuscitado. Ele conquistou. Ele, de fato, ganhou o direito a isso. Enquanto que nós somos exaltados como presente. Isto é, nós somos igual aquele publicano da parábola. Lembra que Jesus contou a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu é aquele que ora assim: Senhor, obrigado que eu não sou igual a essa gentalha. Enquanto que o publicano não tem nem coragem de levantar os olhos para os céus. Ele bate no peito e diz: sê propício a mim, pecador. Aí Jesus termina a parábola dizendo assim, que este saiu daquele lugar exaltado. Veja, ele não tem honra, ele é publicano. Caso você não se lembre o que é isso, significa que ele era um traíra do seu próprio povo. Fazendo uma comparaçãozinha com a realidade de vocês hoje, imagine ele sendo um brasileiro caçando brasileiro para mandar de volta para o Brasil. Tá? Ele não seria muito amado na comunidade. Então ele não tem honra. O publicano era aquele que serviu o Império Romano contra os judeus. E no entanto Jesus diz, ele sai exaltado. Por quê? Porque ele se humilhou. Então a nossa exaltação não é por conquista, é por presente. E como é que isso afeta os nossos sonhos? À medida que eu encerro essa mensagem, eu quero que a gente volte de novo para o tema dos sonhos. Porque nós ensinamos sempre os nossos queridos, os nossos filhos em especial, a amadurecerem, a não ficarem presos às fantasias, às meninices. Nós queremos que eles cresçam. Mas às vezes a gente esquece que nós também temos sonhos. E que nós ficamos enamorados com esses sonhos, com esses ideais, a tal ponto que a gente vive num mundo fantasioso. Quando pais se frustram porque os seus filhos jovens parecem nunca amadurecer, talvez você tenha esse tipo de experiência, meu Deus, nunca cresce. Perpetuando as meninices, as irresponsabilidades. Há uma boa chance, não é certeza, mas é uma chance, de você, pai, de você, mãe, ter sido alguém que nutriu uma vida de sonhos por muito tempo no coração deles. Eles foram treinados a buscar essas coisas, porque o coração deles já é inclinado para isso por causa do pecado. Se a gente alimenta, favorece ainda mais. Aí talvez você diga, pastor, graças a Deus, em casa não. Em casa não, lá a gente ensina os meninos a vida como ela é. A gente mostra que tem que assumir responsabilidades, tem que enfrentar problema, tem que batalhar para ter alguma coisa na vida. Eu não estou falando disso. Ensinar responsabilidades, enfrentar problemas, lutar pelo seu dinheiro, são bons ensinamentos, mas até ímpios ensinam essas coisas aos seus filhos. Até gente descrente ensina isso. Se o nosso legado é esse para os nossos filhos, a gente é moralista também, pastor. Pior, nós nutrimos os sonhos de que possam crescer na vida pela força do seu esforço. Inclusive, há uma boa chance de você já ter dito ou ouvido, nesse país, se você batalhar, você cresce. A gente não está ensinando o evangelho para os meninos. A gente não está ensinando o evangelho. Porque no evangelho, para crescer, você tem que diminuir. Nós ainda estamos presos a sonhos e expectativas de conquista nossa. A minha oração é que Deus desperte vocês nesta manhã, lembrando que nós precisamos de redenção o tempo todo. Redenção é saber que nós fomos despertados de um mundo fantasioso e colocados na jornada de Cristo. Uma jornada de humilhação e posterior exaltação. Há um sentido no qual a gente vai ser exaltado plenamente, mas há outro no qual a gente já foi exaltado quando nós cremos em Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Todavia, existem realidades neste mundo que ainda não são perfeitos, ainda não aconteceram.
Porque a cruz não é o final da história. A cruz, no entanto, é o trajeto necessário para experimentar ressurreição. Por isso que o nosso Cristo faz algo por nós que nós não conseguimos fazer, mas Ele também ensina a gente a carregar a cruz para que a gente alcance vida. É a trajetória dele: humilhação e exaltação. É isso que a gente devia passar à próxima geração. Nós devemos treinar as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos na fé, a conhecerem o Evangelho, a fim de serem servos uns dos outros, a serem humilhados, mas que buscam redenção em Cristo. Não alimente sonhos que gente descrente também alimenta. Treine eles a tomarem a sua cruz, a morrerem para si, a fim de alcançarem exaltação. Quero orar por esta igreja, pedir que o Senhor Deus dê a vocês um coração que não nutre sonhos que gente descrente tem, mas que deseja experimentar os propósitos redentores do Senhor na sua vida. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Ó Pai, todos nós, sem nenhuma exceção, nutrimos muitas vezes expectativas que não correspondem aos teus planos. E por conta disso, nós experimentamos frustração. Nós somos gente que frequentemente, Senhor, temos falhas ao planejar nossa vida, porque a gente se esforça para dar para os nossos queridos o melhor, quando na verdade o que nós estamos dizendo é que nós queremos dar a eles confortos, queremos livrá-los de frustrações, queremos dar a eles oportunidades, e nós esquecemos de lhes dar o principal. Nós esquecemos de conduzi-los a uma vida de humilhação diante do Senhor, para que eles sejam exaltados. Ó Pai, quebranta o nosso coração, porque certamente nós já falhamos nisso. Certamente. Todos nós, eu inclusive. Pedimos que o Senhor nos sonde, veja se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Oramos em nome de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 11. Prepare seu coração também para nós ceiarmos, nos assentarmos à mesa com o nosso Redentor. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero chamar aqui à frente os nossos presbíteros, pastor Rodrigo. Assim diz o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amados, nós estamos diante da mesa do Senhor. E eu sempre
gosto de enfatizar que essa mesa ela não é da igreja presbiteriana Betel. Essa é a mesa do Senhor. Isso significa que na mesa do Senhor deve se assentar os discípulos de Jesus. E quem são os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus são aqueles que assumiram um compromisso publicamente, através do batismo e profissão de fé, com o Senhor. Observe que na trajetória de Jesus, Jesus era seguido por grandes multidões. Mas o texto aqui nos mostra claramente Paulo dizendo que aquilo que ele aprendeu, que ele recebeu, de que o Senhor, na noite em que seria traído, ele estava sentado à mesa com os seus discípulos. Então, a mesa do Senhor, ela deve ser ocupada pelos discípulos de Jesus. A mesa também ela é um memorial do sacrifício de Cristo por amor a nós, pecadores. Veja, o texto diz que naquela noite, o Senhor Jesus tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, o corpo que será esmagado, partido por amor de vós. Semelhantemente, o Senhor tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Uma aliança que não é nova no sentido de que não existia, mas uma aliança no sentido que alcançou o seu propósito eterno. Uma aliança que foi restaurada para todo sempre, no sangue de Cristo Jesus. Sabemos que a presença do Senhor não está no pão, não está nos elementos. O pão, o cálice, eles não se transformam, eles não contêm a presença do Senhor. O pão é pão e o suco de uva que nós usamos é o suco de uva. A presença do Senhor é real, espiritualmente assentado conosco à mesa. Então traga isso à sua memória. O Senhor que morreu por nós, espiritualmente, está entre nós. E nós nos assentamos à mesa com Ele. É também interessante observar nesse texto que a ceia ela é um momento honesto de evangelização, de proclamação do Evangelho. Porque Paulo diz que o Senhor diz: fazei isso em memória de mim, até que eu volte. É onde nós anunciamos a volta gloriosa daquele que morreu pelos nossos pecados, daquele que se entregou por nós na cruz do Calvário e que um dia voltará e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Então, ao comer do pão, ao beber do cálice, lembra que nós estamos celebrando, mas também anunciando a morte, a redenção e a volta gloriosa de Cristo. Também quando estamos diante da mesa, somos chamados a reconhecer os nossos pecados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Peça perdão, depois coma do pão e beba do cálice. Muitas vezes nós ouvimos membros se abster da mesa, dizendo: pastor, mas eu estava vindo no caminho na igreja e acabei discutindo com a minha esposa, eu pequei, por isso que eu não ceiei. Quem não é pecador aqui? Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Mas Paulo, ele ensina a igreja: antes de comer do pão, beber do cálice, faça uma autoanálise. Peça perdão de seus pecados, mas não deixe de comer do pão, não deixe de beber do cálice, não se abstenha da ceia. Pois é por meio dela também que nós somos fortalecidos espiritualmente. Então, coma do pão, beba do cálice, reconhecendo que somos pecadores, que falhamos e dependemos totalmente da graça e da misericórdia do Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar, consagrando esses elementos diante do Senhor. E em seguida, então, os nossos presbíteros irão ficar nos corredores e você vai poder sair do seu lugar, pegar do pão, do cálice e aguardar para que a gente possa ceiar todos nós juntos, tá bom? Oremos. Deus bendito, obrigado por esse privilégio maravilhoso de, como os discípulos do Senhor, em Cristo Jesus, podemos assentar à mesa e celebrar a morte, a ressurreição
e a nova vida em Cristo Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor. E consagramos esses elementos, o pão, o cálice, que ao comermos e bebermos, possamos trazer à nossa memória o teu sacrifício, o teu amor, a tua graça, que possamos, ó Deus, confessar os nossos pecados, reconhecer a nossa incapacidade de nos salvar, mas a beleza do Evangelho, que nos anuncia que somos salvos pela graça em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos, consagramos esses elementos. Amém. A igreja pode se servir, por gentileza. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Amo mais que a
confessarmos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Nos confessarmos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Amados, por acaso alguém não foi servido dos elementos, só levantar uma das mãos, nós iremos até você. Ok, então vamos comer do pão e beber do cálice. Senhor, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu santo nome. Obrigado por enviar o seu Filho. Obrigado, Jesus, pelo corpo partido, pelas feridas. Deus, obrigado. Obrigado. Jesus, obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz, que nos lava, que nos purifica, que nos apresenta diante do Deus Todo-Poderoso, santos, irrepreensíveis, sem culpa e livres de toda acusação. É só por causa do teu sangue, Jesus, que nós podemos estar aqui hoje, sabendo que os nossos pecados, que são imensuráveis, fossem perdoados. Obrigado, Jesus, por nos lavar, por nos perdoar, através do seu sangue. Obrigado, Jesus, por tomar sobre ti
os nossos pecados e colocar sobre nós a tua justiça. Nós te exaltamos, Jesus, nós te agradecemos, Jesus. Obrigado por tão grande amor que o Senhor nos amou. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, Filho, nós te amamos, Espírito Santo, e te louvamos. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Amém. Amados, que Deus continue fortalecendo o teu coração. O nosso desejo é que você saia daqui nessa manhã, de fato compreendendo que o Senhor é aquele que nos conduz a cada dia. Que a bênção do Senhor possa acompanhar a tua vida e que você possa, cada segundo, viver para a honra e para a glória do nome dEle. Recebam a bênção do Senhor. E agora, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor incondicional de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito esteja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre e sempre.